Fala, meus queridos e minhas queridas. Cara, com o intuito de deixar o conteúdo desse canal um pouco mais diverso, então toda segunda-feira eu criei esse novo formato de vídeo, esse novo programa, vamos dizer assim, que basicamente aqui, cara, eu vou trazer mini tutoriais para vocês, são coisas mais práticas para vocês começarem implementando nos seus jogos, ok? Então vão ser algumas dicas rápidas, coisas simples que você simplesmente vai só copiar aqui, já botar no seu jogo e já conseguir fazer, ok? Então esse é o intuito dessa série que, cara, chama Jogos Maker. Jogos procedurais são jogos que se autoconstroem, são jogos em que o cenário é construído depois do jogo estar pronto, diferente da maioria dos jogos onde você constrói o cenário antes do jogo estar pronto e aí o cenário vai junto com o jogo. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é programar para o cenário se construir sozinho, ok? Então, nessa aula eu vou te mostrar os princípios disso e aí você vai conseguir já implementar isso nos seus jogos, beleza? Bom, moçada, para exemplificar tudo isso, eu vou fazer um universo que se autoconstrói. E eu usarei a Unity, no meu caso 2017, para fazer isso. Eu vou programar em JavaScript, mas eu também deixarei em C# aí para a galera que quiser utilizar, beleza? Bom, vamos lá, galera. Como é que vai funcionar o nosso sistema? Qual que é o princípio básico dele? Tá? Eu vou adicionar aqui uma esfera, ok? E qual que é o princípio dele? Dentro dele eu vou pôr um script para ele, dentro desse script ele vai criar outro objeto. Só que esse outro objeto é igual a esse aqui. Então vamos dizer o seguinte, esse script tem um... esse script vai criar um outro objeto. Então vai criar um outro objeto, por exemplo, uma instância um pouco diferente. Só que o objeto é o mesmo, ele tem o mesmo script para criar outro objeto. Então, ele vai criar outro objeto. E esse objeto tem o mesmo script para criar outro objeto. Então, ele vai criando infinitamente, como se fosse uma bactéria, se multiplicando infinitas vezes. É basicamente isso que a gente vai fazer. Esse é o princípio básico, ok? Agora, como é que a gente aplicaria isso no... como é que funcionaria então esse script e como é que a gente aplicaria isso aqui na Unity, tá? Bom, eu já criei o script aqui para ficar mais rápido. É JavaScript, mas quem programa em C# eu vou deixar aí a tradução, ok? Eu vou deixar os dois scripts no meu blog, então é só você entrar e, enfim, tem lá os dois. Mas aqui em JavaScript, inclusive as duas programações são muito parecidas e, como eu sempre digo, toda linguagem é igual, o que muda é a forma de escrever. Mas, beleza, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente tem um script que vai criar um objeto. A gente tem que dizer para o computador qual que vai ser esse objeto. Então, vamos lá. Var obj é um game object. Beleza? Depois disso, a gente vai criar o nosso objeto. Só que aqui tem um problema. Se eu pôr na função update, ele vai criar infinitas vezes. Se eu for pôr na função start, ele vai criar uma vez, que é o que a gente quer nesse caso. Então, a função update, nesse caso, ela não vai servir para a gente. A gente vai usar a função start, ok? Bom, vamos lá. A função para a gente criar alguma coisa chama instantiate. E vai funcionar assim. A gente vai pôr qual objeto a gente quer, então é o obj. E vamos pôr o seguinte, qual a posição e a rotação que a gente quer colocar. Se eu colocar transform.position, e transform.rotation, ele vai colocar na mesma posição que eu estou, ou seja, ele sempre vai criar um personagem na mesma posição que eu. Então, como é que a gente resolve esse problema? Tá? Uma forma de resolver isso é o seguinte, dentro da esfera a gente vai criar um GameObject_tilde, ok? E a gente vai selecionar ele e pôr, por exemplo, 5 metros para a direita. Tá? Vamos pôr aqui
5 metros para a direita. E lá no nosso script, a gente vai criar um var, vamos chamar de posição, que vai ser esse GameObject. E aí o que acontece? Ao invés de a gente pôr para ser a mesma posição que a gente põe para ser a mesma posição que esse objeto que eu chamei de pos, né? Pos.transform.position, ok? Bom, agora a gente vai arrastar esse procedural aqui para dentro, tá? E você vê que ele pede qual vai ser o objeto e qual vai ser a posição. A posição vai ser o que está dentro. E o objeto vai ser ele mesmo. Agora é o seguinte, cara, se eu deixar o objeto aqui, ele vai estar, né, pré-pronto, vamos dizer assim. Eu vou ter criado alguma parte do cenário antes de programar ele. Não é isso que eu quero. Então, ao invés de a gente salvar ele na cena, a gente vai salvar ele no projeto. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um prefab e vamos chamar ele de bola, né? E aí, aqui dentro, a gente pega e arrasta ele para cá. Ok? Então, agora ele não vai mais copiar o objeto que está dentro da cena, e sim um que está salvo nos arquivos do jogo. Então, vai ficar muito melhor para o computador poder programar tudo isso aí, fazer toda essa ação. A única coisa agora que a gente vai ter que fazer é o seguinte: ao invés de ser a bola, a gente vai pôr o prefab, ok? Não vai ser mais a esfera, vai ser o prefab que vai entrar aqui no objeto. E a posição é o próprio GameObject que já está aqui. Então agora você não precisa se preocupar a qual objeto ele vai criar e tudo mais, que está tudo nos arquivos do jogo, ok? A ideia aqui seria você criar um outro objeto que vai criar a primeira bola, tá? Seria o melhor dos casos. Mas a gente vai deixar a primeira bola para já começar aí. Vamos até apagar ela e colocar o nosso prefab aqui. Então, essa é a primeira bola. E quando eu der play, você vai ver que ela vai criar infinitamente. Ó, demos play agora, você está vendo que ele está criando infinitamente e vai criar até não acabar mais, né? A gente tinha uma bola aqui, ó, se eu der pausa vai ter uma bola. Ela vai criar infinitas bolas, porque é sempre uma bola criando ela mesma, né? E dentro dessa bola tem um script para criar outra bola que é ela mesma. Então ela vai nesse processo infinito, ok? É que nem você pôr um espelho na frente do outro, ele fica aquele fundo infinito, né? É basicamente isso. E bom, como eu disse lá no começo do vídeo, a gente vai fazer um universo que se autoconstrói, né, com sistemas solares, e esses universos vão se construir aleatoriamente, né? Então como que a gente vai fazer isso? Tá? A gente tem aqui uma bola que pode representar seja um planeta ou o Sol, enfim. Mas vamos lá, como é que a gente poderia fazer isso? Cara, uma ideia seria o seguinte: a gente tem um objeto que cria os sols. Os sols criam os planetas. E os planetas criam as luas em volta dele. Ou seja, é sempre indo do macro para o micro, né? A gente tem, um objeto que é criado que cria todos os sols. Aí os sols criam os planetas criam as estrelas. Os planetas criam as luas. E as luas criam, sei lá, cometas, entendeu? A gente sempre vai afunilando. E isso serve para qualquer coisa, por exemplo, fazer uma cidade. Você tem uma cidade que um objeto cria os quarteirões criam as ruas criam os prédios criam as janelas. E assim vai indo, entendeu? Até chegar uma hora que não tem mais. Então é exatamente nesse ponto que vai acabar, quando a gente criar as luas. Então vamos aqui fazer o nosso sistema, tá? Bom, vamos criar aqui o nosso sistema. Cara, eu vou criar, primeiro, eu já vou chamar isso aqui de Sol. O Sol vai criar os planetas. Então a gente vai criar os planetas. Inclusive, vou até dar Ctrl D, que ele copia e cola. Okay? O Sol vai criar os planetas. E a gente vai parar nas luas, só para o vídeo também não ficar extenso, mas para vocês pegarem aí as ideias. E os planetas vão criar aí as luas, ok? Beleza, legal. E bom, agora a gente vai precisar de dois scripts. Vamos criar um script para o Sol criar
os planetas. Então, vai se chamar planetas, ok? Porque a gente vai criar os planetas. E a gente vai criar um outro script que vai se chamar Lua, que é os planetas que vão criar as luas, ok? Vai se chamar Lua. E também no começo de tudo a gente vai ter um script que vai criar os sols. Tá? Vai ser um objeto que vai criar todos os sols. Então, vamos lá, legacy, ok? Vai se chamar sol, ok? Então, vamos começar pelo objeto que vai criar o nosso sol, ok? Pelo script que vai criar o nosso sol. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai criar um emp, pode ser no ponto 000, tá? E vamos abrir o script do sol, ok? Então, mesmo esquema. A gente tem aqui o procedural, a gente vai fazer até copiar e colar. É o mesmo esquema, só que aqui a gente vai pôr o prefab do sol, tá? E qual a posição dele. Só que a gente não quer criar um sol. Vamos criar, por exemplo, 5 sols, tá? Então vamos chamar posição sol 1. E vamos criar 5 sols, tá? 2, 3, 4, 5. Vamos dizer então que a gente quer criar 5 sols. A gente tem 5 posições para a gente criar o nosso sol. E aí o sol vai criar os planetas e os planetas vão criar as luas. Mas por enquanto a gente tem o nosso sol. Esse script vai funcionar uma vez, então a gente não precisa do update. E o esquema, cara, é literalmente o mesmo, tá? Vou até copiar e colar, porque é literalmente o mesmo. A única diferença aqui é que a gente vai criar um sol por vez. Então vai ser a posição 1 e a gente vai pôr ele 5 vezes, ok? 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Então, pessoal, 2, 3, 4, 5 e aqui 2, 3, 4, 5, ok? Bom, agora então é salvar o script, ok? Que a gente chamou de sol, que vai criar o nosso sol e a gente vai pôr ele dentro do nosso GameObject. Agora, falta a gente dizer para ele aonde a gente vai criar o sol, certo? Calma aí que deve ter dado algum problema aqui. Ah, é claro, aqui não é objet, né? Eu troquei objet para o nosso sol, que vai ser o sol que vai ser criado, ok? Mas vamos lá. Então agora a gente vai falar para ele a posição. Espera ele dar uma carregada aqui. Aí, agora a gente vai criar a posição. Então a gente vai criar um emp 5 vezes. Né? Nem precisa... Ó. Isso, a gente criou ele 5 vezes e essas vão ser as posições do nosso Sol. Ok? Então, a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4 e a posição 5. Ok? E aí o Sol é esse aqui, ok? Que a gente já tinha criado. Vamos até deixar o Sol um pouquinho maior, só para exemplificar aqui e ficar mais legalzinho. Então vamos deixar que o Sol vai ter 50 de tamanho, tá? Ok, nosso solzão aqui. E para salvar isso a gente tem que arrastar para cá. Pronto, agora ele já está. Eu poderia ter modificado aqui também, mas dá na mesma. Vamos lá. Então agora a gente tem um sistema que vai criar os nossos sols exatamente nessas posições. Então vamos pôr as posições. Eu quero que essa posição seja mais para cá, essa posição seja mais para cá, essa posição seja mais para lá, essa aqui seja mais para cá e essa aqui vai ficar mais para cá, ok? Só vamos desativar aqui, senão ele vai criar um monte de sol, né, loucamente. Vou até remover aqui, porque por enquanto, né, o Sol não vai criar mais ele mesmo, e sim vai criar planetas. Então vamos dar play aqui e vamos ver o Sol sendo criado. Aí, ó, a gente criou 5 Sols, né, que vão criar aí os seus planetas e fazer o seu sistema solar. Ok?
Só deixa eu tirar ele um pouco daqui e pôr mais pra cá, assim. Isso, acho que fica mais legal. Aí, pronto, legal. Bom, agora a gente já criou o nosso Sol, tá? Vamos criar os planetas. Só que, cara, eu não quero um planeta igual, tá? Então, a gente vai fazer ele criar planetas aleatoriamente, tá? Senão vai ficar todos os sistemas solares igual. O Sol tá entendo todos eles serem amarelos, né? Mas os planetas, pô, dá pra um ser de cor diferente, o outro tem um tamanho um pouquinho diferente, tá? Então, para exemplificar isso, eu vou, inclusive, mudar o nome dele, vou pôr de planeta, e a gente vai copiar e colar. E vamos pôr 5 planetas diferentes, ok? 1, 2, 3, 4, 5, opa, ok, deleta. Isso. Então aqui a gente tem 5 planetas diferentes, vamos dar cor a ele. Bom, tinha esquecido de pegar as texturas, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e arrastar aqui pro... A gente vai arrastar pra dentro do nosso, só que eu pus na Lua e não era pra pôr na Lua não, é pra pôr no planeta. Então a gente vai arrastar aqui, ó. Vamos dizer, esse planeta vai ter essa cor aqui, não quer receber essa cor, mas você vai receber essa cor, recebeu a cor. Esse planeta vai receber a cor amarela. Isso. Então agora eles estão... A gente tem planetas diferentes e vamos dar tamanhos diferentes para ele. Vamos pôr esse aqui, por exemplo, que é 5. 5 e 5. Esse aqui vai ser 7, 7, 7. Esse aqui vai ser 10, 10 e 10. E esse aqui pode ser 5, 5, 5 também. Esse aqui vai ser o planeta não, vai 3, 3, 3. Bom, eu não vou ensinar aqui a fazer a órbita, né? Fazer o planeta dar a volta, fazer a órbita dele automaticamente ao redor do Sol, para o vídeo não ficar muito longo e não perder muito foco. Mas aqui no meu canal tem esse vídeo aí para vocês, tá? De como fazer uma órbita aí, dá para vocês verem esse vídeo, beleza? Bom, agora é hora da gente criar os planetas, então vamos abrir o script dos planetas e vamos criar agora um script para criar os planetas aleatoriamente. Bom, é o Sol que vai criar o nosso planeta. Então, a gente tem, vamos dizer, que a gente quer criar 3 planetas para o sistema solar. Tá? Então, vou até copiar porque é basicamente a mesma coisa. Vamos criar 3 posições. Tá? Aqui, só vamos mudar a posição, vai ser planeta. E não o Sol. E aqui a gente vai pôr planeta 1. São 5, certo? 1, 2, 3, 4 e 5, ok? De novo, na função start, agora o que a gente vai poder criar também? Já que a gente quer criar aleatório, então a gente precisa que o nosso sistema, a gente precisa que o computador nos dê um número aleatório para realmente embaralhar ali, né? Como se a gente pegasse esses planetas e desse números para eles e o número que sortear é o planeta que vai ser criado, tá? Então a gente vai criar um var aqui, vai se chamar aleatório, tá? Que vai ser um valor que o computador vai dar pra gente, tá? Então, como é que a gente vai poder fazer isso? Bom, não precisamos da função start, vamos direto para update. A primeira coisa, então, que a gente vai fazer é pegar esse número aleatório, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aleatório, tá? Que é a variável aleatória, vai ser igual a random.value. Então, o que a gente está dizendo no computador? Cara, o aleatório vai receber esse valor. Só que esse valor vai ser entre 0 e 1. E vamos pôr de 0 a 100 para ficar melhor. Então, vamos multiplicar ele por 100. Tá? Só para a gente ter 0 a 100 e não entre 0 e 1. A gente trabalha aí melhor. Ok? E para a probabilidade ser igual, então,
cada um vai poder receber de 20 em 20, certo? Então vamos lá, o primeiro vai ser de 0 até 20, o segundo vai ser de 21 até 40, ok? De 20 em 20, a probabilidade deles serem criados é igual, é a mesma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Então, quando a gente vai falar isso para o computador, vamos lá, a gente vai falar o seguinte, cara, computador, se o aleatório for menor que 20, o instantiate a ser criado, vou copiar aqui, tá? Vai ser o planeta 1. E já que a gente está fazendo isso pela primeira vez, vai ser na posição 1. Tá? E o que a gente vai falar para o computador? E aí o computador vai falar, tá, mas e se for maior que 20? Aí você vai falar para o computador, cara, computador, se for maior que 20 e também esse aleatório for menor que 40, você vai criar o planeta 2, mas ainda na posição 1, porque a gente está fazendo isso a primeira vez. E o computador vai perguntar, cara, tá, e se não tiver nem entre 0 e 20 e nem entre 20 e 40? E aí você põe as 5 opções para ele, ok? Que agora vai de 40 até 60. E aí você vai pôr as 5 opções para o nosso computador, ok? Bom, aqui eu errei, ó, é menor que 40, tá? Então vai ser entre 20 e 40, entre 60 e 40, entre 60 e 80 e maior que 80, ok? Então entre 0 e 20, planeta 1, planeta 2, planeta 3, planeta 4, planeta 5, ok? Bom, fizemos isso uma vez, agora a gente vai fazer de novo. Por quê? Porque a gente vai fazer isso para as 3 posições, ok? Então agora a única coisa que vai mudar é a posição. E agora pela terceira vez. Então, bom, galera, a gente criou isso 3 vezes. Aí você fala, pô, mas se eu criar aqui infinitas vezes? Bom, aí vão ser um script um pouco mais complexo, tá? Dá pra gente mandar ele repetir isso aqui num script com menos linhas. Mas vai ser um pouco mais complexo, o vídeo vai ficar bem mais longo e a gente vai começar a perder aí a ideia da coisa. Então eu quero mais que vocês peguem a ideia de como criar um jogo procedural. Né? Essa ideia de um objeto criar o outro criar o outro, o outro criar o outro. Essa ideia é o principal, ok? Então vamos lá, vamos salvar aqui. E agora nós vamos pôr, né, esse script dentro do Sol, porque é o Sol que vai criar os planetas. Então, no Sol a gente vai criar os planetas. Só mais um erro aqui, galera. Essas coisas acontecem quando você faz. Aí. O V é minúsculo e não maiúsculo, ok? Bom, agora sim, dentro do prefab do nosso Sol que está salvo nos arquivos do jogo, a gente vai poder pôr todas as posições dele e tudo mais. Mas vamos pôr ele dentro do nosso cenário para ficar mais fácil, mais visível para a gente fazer isso. Inclusive, vamos deixar o nosso Sol amarelo, né? Porque o Sol, para representar ele melhor. Vamos lá. Vamos criar então aqui um imp-tilde. Já tem um criado, né? Isso é bom. Então vamos até copiar e colar ele 3 vezes. E aí nós vamos colocar na posição que a gente quer. Ok, vamos criar o outro aqui.
e o outro pode ser criado aqui. Ok, vamos deixar esse Sol até um pouquinho maior, que eu ainda acho que ele está pequeno. Vamos deixar ele 100, 100 e 100. Talvez para os planetas não, né, em proporção, mas ainda acho que ele está pequeno. E aí a gente arrasta ele para o nosso Sol, ok? Aí agora nós temos que pôr quais as posições dele, certo? Então, objeto 1 vai ser a posição 1, objeto 2 vai ser a posição 2 e objeto 3 vai ser a posição 3. E os planetas são os nossos prefabs. Então, planeta 1, planeta 2, 3, 4 e 5. Ok, e agora a gente tem o Sol que vai criar os planetas. Bom, vamos dar play aqui, você vai ver. Eu nem tenho o Sol, tá? Não tenho mais o Sol aqui no... Só tenho um Game Object que vai criar os Sols, e os Sols vão criar os planetas automaticamente. Aqui, ó, fomos criar os Sols, ok? E cadê os planetas em volta do Sol? Será que eles ficaram muito pequenos? Era para ter criado um planeta aqui. Vamos ver o que aconteceu. Galera, isso é importante, ó. Eu tinha arrastado para dentro do objeto, eu não arrastei para dentro do prefab. Ok? Então a gente vai abrir o prefab e vamos arrastar aqui, ó. Posição 1, posição 2 e posição 3, ok? E aí assim, agora a gente põe os planetas. Planeta 1, planeta 2, planeta 3, 4 e os 5. Aí agora a gente dá play e vai tudo ser criado automaticamente. Vamos ver. Olha lá. E bom, o nosso planeta está com aquele script antigo, né? Todos os planetas, na verdade, estão com aquele script antigo. E a gente tem que tirar ele, senão ele vai criar ele mesmo infinitas vezes, não é legal. Tá? Vai ter tirado a Lua também. E, inclusive, bom, eu ia até remover esse script, mas acho que agora não teremos mais problema. Vamos lá. E aqui está, né, o nosso sistema solar. Temos o nosso Sol. E nem dá pra ver os planetas, mas eles estão aqui, por exemplo, aqui, ó, planeta 4 e tem o Sol ali, ok? Os planetas estão muito pequenos, vamos dar uma aumentada neles aí pra gente poder ver eles. Vamos pôr o planeta 50, 50, 50, vamos pôr todos 50, só pra gente poder... Vai, agora sim. Agora sim dá pra ver aí que criou os planetas e o Sol ao redor. Aí, né, criou os Sols e os Sols criou os planetas. Agora, falta a gente fazer o planeta, criando as luas que vai usar o mesmo princípio. Bom, vamos lá. Por último, então, vamos criar a lua. Né, vamos abrir o script da lua e é o mesmo princípio, tá? Vamos até copiar aqui, só pra gente não perder muito tempo. A aula já tá ficando, acredito que esteja ficando bem grande. E eu acredito que vocês já tenham entendido essa ideia de um objeto criar o outro, esse objeto cria o outro, esse objeto cria o outro, esse objeto cria o outro. Essa ideia é que tem que ficar melhor aí na sua cabeça, ok? Então, temos aqui lua e posição, tá? A única coisa que a gente fala é o seguinte, cara, ou vai ter lua ou não vai ter, tá? Só para ficar mais simples. Então, vai ter o aleatório, só que ou vai ter lua ou não vai ter. Ao invés de a gente criar, enfim, infinitas luas, acho que fica mais fácil assim. Fica mais fácil assim para vocês entenderem. E aí, aqui o script é o mesmo. A gente vai pôr um if, né? A gente vai pôr vamos lá, aleatório igual a random.value. Ele vai dar um valor pra gente. Só que agora é 50-50. Então, if aleatório for menor que 50, porque menor que 50 vai ter a lua. Tá? Se você quiser probabilidade diferente, tu põe aqui, menor que 80. Aí 80% de chance para ter a lua, por exemplo. Mas aqui vão 66, 50-50. Então vamos pôr o nosso instantiate aqui. Vamos copiar, que é o mesmo. Tá? A gente vai pôr lua
e a posição vai ser o pós, ok? Vai ser o nosso pós. E aí lá no nosso planeta, inclusive a gente vai ter que fazer para todos os planetas, tá? Então vamos fazer aqui para todos. Aliás, galera, acabei de ver aqui, ó, nem precisa, o planeta já tá com o objeto aqui dentro, tá? Não precisa nem, a gente não precisa nem mexer em nada, só vamos deixar ele um pouco mais longe pra gente poder ver a Lua. Vamos deixar 100 aqui. Vamos selecionar todos e a gente põe de uma vez. Isso, a gente põe 100 aqui. Aí agora a gente consegue ver a Lua. Bom, vamos lá. Então agora a gente basta somente colocar o script, seleciona todos e coloca o script da Lua, que é o mesmo para todo mundo. Ok, a única diferença aqui, tá? A gente vai arrastar a Lua. Para todos eles, a única diferença é a posição. Tá? Aqui, o objeto posição nesse caso vai ser esse aqui, que está dentro dele. Esse aqui vai ser o outro que está dentro do outro. E assim vai. Agora, bom, vou só mudar a Lua aqui. Vamos ver, vamos dar uma cor diferente aqui para ela. Peguei o vermelho aqui, vamos fazer a Lua vermelha. Nossa chamada Lua de sangue, né? Como é que as pessoas falam. Mas vamos lá, vamos por 30, 30, 30, que a Lua é um pouquinho menor. E agora você vai ver que vamos criar o Sol vai criar os planetas vão criar a Lua. Ou não, né? Porque a gente pôs 50% aí de chance. Ok? Aí agora, olha que legal. A gente tem a Lua em volta do planeta. A gente tem a Lua em volta aqui do planeta. Ok. Então, basicamente assim, né? Que a gente dá pra gente fazer jogos procedurais aqui na Unity. Eu acredito que, eu acho que em qualquer outra engine de jogos aí, tá? O que mais é importante ficar é essa ideia de um cria o outro cria o outro, tá? Se fosse fazer uma cidade, pô, faz um quarteirão e cria as ruas criam os prédios criam as janelas. E aí você põe lá aleatoriamente, por exemplo, você pode pôr 100 tipos de janela, 100 tipos de prédio, e aí aleatoriamente você cria elas, beleza? Então tá aqui o nosso sistema solar. Também não esquece de conferir o vídeo sobre o satélite em órbita, tá? Que serve para satélite, planeta, enfim, sobre órbitas aí, que eu ensino lá um objeto ficar em órbita para o outro infinitamente. É um sistema simples que dá aí para você implementar aqui. Você vai ter literalmente um universo aqui para você, beleza? Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Bom, é isso então, moçada, cara, espero que vocês tenham gostado e, cara, deixa aqui embaixo nos comentários ideias para os próximos vídeos, porque essa série é voltada para vocês e que eu ensino coisas que vocês me pedem. Então, cara, deixa um comentário aí embaixo do que você quer que eu crie para você, que eu te ensine e você vai aprender com certeza, beleza? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo.